queridos ouvintes do Coragem Inabalável Cast, um podcast onde proporciona voz e protagonismo para pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias. E através das nossas histórias, nós podemos contribuir com o mundo e com pessoas melhores. E hoje temos a honra de receber uma verdadeira força da natureza do mundo dos negócios. Um homem cuja jornada inspiradora e metodologia revolucionária mudaram a forma como os empresários conduzem os seus negócios. Senhoras e senhores, ele transformou sua curiosidade infantil em uma carreira extraordinária, criando um método inovador, utilizando como ferramentas apenas o post-it, que não apenas impactou mais de 330 empresários, mas também gerou faturamentos astronômicos. Ele é um visionário, um estrategista que transcende o convencional e um líder que maximiza o potencial humano. Apresento a vocês o extraordinário Paulo Soares Pereira, um mestre em extrair resultados excepcionais. A maior autoridade de extração de método único que tem no Brasil. Preparem-se para uma conversa rica em insights profundos em histórias inspiradoras. Paulo, é um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Vamos explorar juntos o que torna alguém verdadeiramente único e bem-sucedido? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui, né? E realmente poder trazer, né? E poder gerar perguntas e conversas aqui que vão gerar reflexões, que vai gerar impacto aí na tua cabeça para você realmente buscar dentro de você o que realmente te faz único e singular, né? Mesmo que seja tão simples e óbvio demais para você, porque muitas das vezes a gente não traz o que nós temos de únicos porque a gente acha que é muito banal. A gente conviveu com aquilo tanto tempo que a gente fala, isso aqui é simples demais, as pessoas não vão dar valor para isso. Muito bom, bom demais. O Paulo é um grande parceiro, já é palestrante internacional do nosso ecossistema de palestrantes internacionais, está sempre palestrando nos nossos eventos, dando aula no nosso programa de mentoria, e hoje é um prazerzão ter você aqui, meu irmão. Cara, eu trouxe algumas perguntas aqui, porque até eu tô curioso até com as respostas dela, cara. Enquanto eu estava criando o roteiro do nosso programa, eu fui falando, caramba, isso daqui eu ainda não sei, cara. Então, tenho certeza que vai ser uma aula, não só para mim, não só para o público, como para mim também. Eu costumo dizer que toda vez que eu sento aqui na cadeirinha de entrevistador, eu aprendo muito mais. E eu saio muito maior do que eu cheguei aqui. Eu espero poder proporcionar isso para vocês também. Bora, Paula? Bora! Vamos lá. Paulo, seguinte. Me fala um pouquinho, vamos retroceder. Cara, isso que eu falei na apresentação, achei muito incrível. Que através da sua uma curiosidade infantil que você tinha, você construiu aí uma grande carreira. Então me fala um pouquinho sobre como a sua infância e as lições de seu pai moldaram a sua abordagem ao empreendedorismo. Cara, essa é uma pergunta bem legal, né? E é muito legal você que está assistindo aí. Muitas das vezes você olha para os negócios que você tem hoje, você olha para a carreira que você desenhou e a gente carrega muita coisa da nossa infância, né? Muita coisa que nós aprendemos com os nossos pais, né? Com os nossos avós, na nossa origem, né? Quando a gente olha para trás e fala, cara, fica muito claro o que veio dos seus pais, né? Fica muito claro os talentos, os desafios que você falou, cara, eu não quero passar por esse desafio no futuro. E você foi lá e escolheu uma carreira, você se inspirou, né? Você se espelhou em alguém, né? E eu me espelhei no meu pai e na minha mãe, cara. Então, é muito legal porque a minha mãe, ela me inspirava a terminar tudo que eu fazia, não deixar nada inacabado. E o meu pai, ele me direcionou, cara, para ser alguém de sucesso, né? E, putz, eu morava numa cidadezinha do interior, nasci numa cidadezinha de 10 mil habitantes, não tinha nem semáforo na cidade. Olha só. E é muito interessante, cara, ver os desafios, né, que uma cidade do interior lá na década de 80
tinha, né? Não existia internet, né? Não existia Google, não existia nada que a gente tem hoje de acesso a conhecimento, a informação, né? E naquela época, cara, foi muito interessante porque as pessoas que a gente tinha referências eram as pessoas que eram referência, que eram autoridades na cidade. Então a gente se espelhava geralmente em quê? Num médico, num grande líder político, num empresário famoso da cidade, que era o dono da loja, da grande loja lá no centro, né? De uma indústria. A gente se espelhava no advogado, enfim, né? E nos nossos pais, né? Eu olhava para o meu pai e falava, caraca, velho, ele saiu. Só para você ter uma noção. Meu pai era filho de um analfabeto, cara. Olha O só. meu avô, ele construía chaminés de cerâmicas. Que legal. Então, quem for aí do norte do Paraná, quando você estiver passando por uma cerâmica, provavelmente o meu avô construiu umas daquelas chaminés. Uau. Então, é muito legal olhar para essa origem e falar, cara, desde lá de trás, por mais que meu avô tenha sido analfabeto, e olha que curioso, o avô, o pai da minha mãe, também teve uma cerâmica. Então, assim, esses dias uma prima minha mandou para mim pelo WhatsApp, falou, primo, olha só o que eu encontrei aqui, Telhas Pedro Soares, tipo, era o nome do meu avô materno. Então, meus avós, eles sempre estavam construindo ou fazendo parte de construir algo, ou deixar um legado. Então, é muito massa quando você olha e fala, cara, essa questão que eu tenho de querer deixar algo e construir algo e deixar minha marca lá, entendeu? Deixar meu nome, deixar minha assinatura, vem daí, né? Não é por acaso, você entendeu? E aí eu vejo que por mais que o meu avô paterno tenha sido analfabeto, meu pai tenha sido engraxate, cara, ele tomava Coca-Cola, cara, era muito escasso. Ele tomava Coca-Cola e falava que, cara, na tubaína, ele tomava tubaína, ele fazia um furinho na tampa pra de pouquinho ir bebendo, cara. Olha só. E é muito interessante o patrimônio que ele construiu, a família que ele construiu, né? É legal ver onde ele chegou, fazendo faculdade, contabilidade, trabalhando numa grande empresa, sendo braço direito de um dono de uma empresa lá no interior, na cidade de Ourinhos. E o nome da empresa, inclusive, é Marvi, né? De produtos de sorvete. E, cara, foi muito inspirador ver. Eu quero ser alguém que também deixa uma marca, né? Deixa um legado, deixa que percorre realmente uma rota de sucesso. E o que é interessante, né? No interior, como a gente não tinha acesso à informação, então, para ser alguém na vida, né? Para ter sucesso, a gente tinha não tantas opções. A gente tinha a opção de ser ou engenheiro, né? Ou médico, ou advogado, que eram as grandes profissões que, nossa, né? Era a rota de sucesso na época. Então, e eu lembro que desde pequeno, eu gostava muito, cara, de pegar os meus brinquedos e abrir e entender como que eles eram por dentro. Então, eu gostava de desmontar. Eu gostava de entender como que isso aqui funciona. Como que é esse carrinho aqui? Qual que é o mecanismo por trás? Essa roda gira. Você entendeu? Por que isso aqui acontece, né? Por que quebra, entendeu? E é muito legal porque lá da infância, né, às vezes até faltava peça no final, né? Então eu tinha que montar ali, faltava peça. Falei, acho que esse carrinho aí tava sobrando peça lá dentro. Então, assim, se você tem filhos que gostam de desmontar aí brinquedos e tudo mais, existe uma grande possibilidade lá na frente ele trabalhar com algo parecido com o que eu faço hoje. Então, e é muito interessante ver essas conexões, né? O Steve Jobs, até mesmo ele falava, cara, a gente vai viver na nossa vida, às vezes num piloto automático, às vezes com uma direção, mas é quando a gente olha para trás que a gente consegue conectar os pontos. E conectar os pontos que realmente fazem a gente ser nós mesmos, né? E a gente não ser mais um no mercado, não ser mais uma pessoa. E a grande frustração que eu tive quando eu escolhi a engenharia, porque, cara, medicina não dava para ser, porque eu tinha aversão de sangue, cara. Teve uma vez que eu fui tirar sangue, eu desmaiei. A enfermeira foi, colocou o negócio, eu apaguei, ela falou, você tá bem? Eu falei, o que aconteceu? Que eu não posso ver sangue. E aí, advogado, o meu irmão já tinha escolhido, eu falei, cara, não gosto disso aí. Até tinha séries, né? Tem umas séries bem legais, né? Tem umas séries bem legais aí na Netflix, tal, no streaming. Só que, cara, não era pra mim. Mas eu olhei pra engenharia e falei, acho que é isso.
Só que a grande frustração é que, cara, quando eu entrei para a indústria, né, trabalhando na parte de automobilística, né, eu queria saber como montava um carro, né, desde o parafuso até ele sair da fábrica, né, desde do comecinho do chassi até ele realmente chegar na loja. E, cara, eu tive isso, eu aprendi. E depois daquilo eu falei, cara, não tem mais o que eu fazer aqui. E existe uma limitação, né, na indústria, se você é da indústria, se você trabalha aí, né, no setor da indústria, você vai perceber que, cara, é tempo de casa para você crescer, né? Então, aquilo meio que cortou meu coração. Eu falei, cara, depende muito mais de eu ter o quem indica aqui dentro e algumas conexões, criar oportunidades e que não depende de mim, do que de fato a minha competência, a minha vontade de querer agregar e gerar resultado. Porque não era necessariamente uma meritocracia, pelo menos na época que eu estava. Não sei se mudou. Mas na época que eu estava era muito assim, tempo de casa. E eu falei, cara, não quero esperar 50 anos para daí minha vida começar de verdade, entendeu? Eu tinha 23 e falei, cara, eu tenho uma vida inteira pela frente. E aí eu olhava e isso me fazia lembrar do meu pai, que era o seguinte, eu lembro que para ele, a vida dele, o sonho dele ia começar depois que ele aposentasse. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Até porque quando com 52 anos, cara, ele descobriu que tinha um câncer. E aí ele percebeu que não ia ter mais aposentadoria, você entendeu? E às vezes a gente deixa para depois sonhos que a gente poderia começar a construir agora, sabe? Tijolinho por tijolinho, que nem os meus avós faziam, entendeu? Telha por telha. E isso me arrepia, cara, porque às vezes você tá postergando de realmente assumir o teu palco, assumir o teu lugar no mundo, o seu lugar de singularidade, o que você realmente tem de único. Porque deixa eu esperar eu me aposentar, deixa algo ser mais seguro para eu dar esse passo. Não é, cara, a vida é uma só, né? Então a gente tá aqui hoje porque você tomou decisões difíceis também. E você chegou onde você chegou porque você também tomou decisões difíceis, né? E eu tomei decisões difíceis para estar onde eu estou hoje. E é isso que torna a gente realmente singular no que a gente faz, né? Realmente conseguir peitar e se posicionar para tomar essas decisões difíceis. Então, e é muito sobre isso, cara. Eu aprendi e no que eu faço hoje foi realmente assumir e abrir um mercado, cara. Porque quando você, inclusive no marketing digital, né? Lá em 2010, então, fiz uma transição na minha carreira, porque aí quando eu olhei, falei, cara, tá, se não é engenharia, o que que eu vou fazer? Se não é isso aqui que eu fui programado para ser, né? Uma pessoa que trabalha numa grande empresa, numa grande corporação, engravatado, o que que eu vou fazer? Qual que é o mundo que existe lá fora? Então, para mim, a referência de sucesso era ser um engravatado, era ser alguém que trabalhava numa grande empresa, era ser um CEO alguma coisa, né? CEO, COO, o que que fosse. Então, a minha projeção de sucesso era essa. Então, eu tive que desconstruir muito isso. E dói, cara. E dói, porque na época, para o mundo, a referência de sucesso, o referencial de sucesso também era esse. Então, quando você decide fazer algo que ninguém está fazendo, aí é aquela frase do Steve Jobs, né? Isso aqui é para os loucos, né? Né? Para os peixes fora da água, né? Então, eu me vi muito assim, cara, tô fazendo algo que ninguém mais está fazendo ao meu redor. Então, é um caminho, o empreender, né? É um caminho solitário, mas é um caminho, cara, de muita recompensa, porque é baseado de fato no nosso esforço, nosso empenho, nas nossas capacidades. E o Paulo lá, que tinha 23 anos, precisou desenvolver competências e habilidades que, cara, eu não tive referência nenhuma, entendeu? Na minha família. Eu fui criado para ser vamos pôr aí, um seletista, uma pessoa, um funcionário, com uma cabeça de funcionário, entendeu? Que bate ponto. E peraí, agora eu preciso sair. E para onde eu vou? E foi naquela época que eu encontrei o empreendedorismo digital, que nos Estados Unidos era muito forte. Então, uma das coisas muito legais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles me incentivaram muito para aprender inglês desde a infância. E naquela época eu gostava de jogos, né? Jogos de computador, e a maioria era tudo em inglês. Então, cara, foi um prato cheio para mim. Então, quando eu
decidi olhar para fora e falar, cara, existe a possibilidade, existe um negócio aqui chamado empreendedorismo digital, um negócio pela internet, deixa eu ver isso. Isso foi em 2010, cara. Uau. Então, no Brasil, não tinha ninguém falando. Ninguém. O Érico chegou em 2013, 2014. Então, comecei a estudar com todos os professores dessa galera que está ensinando hoje. E eu aprendi lá em 2010. Então, foi surreal, assim, a transição. E no momento que eu fiz essa transição, eu também conheci o coaching. Então, o que aconteceu? Eu conheci a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento humano, que foi o coaching, a PNL. E foi junto, Marcelo, foi junto. Tanto empreendedorismo digital quanto coaching, a PNL, porque eu fui estudar com o Tony Robbins, fui estudar com o Robert Dilts, PNL, lá na Califórnia. E, cara, foi um intensivo. Eu passei 2 anos quase, 2 anos viajando todo mês indo para os Estados Unidos. Uau. E naquela época o dólar era 1,80, 1,70, imagina, o dólar 1,80, 1,70. Gostoso, hein? Cara, foi sensacional, foi sensacional. Então, e foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos. E tem uma história que é muito legal em relação a isso, mas fica para depois. Mas, tipo assim, foi desafiador, cara, eu falar pro meu chefe para eu pedir minha demissão. Porque eu tinha uma questão com a autoridade que era assim, a autoridade é um bicho-papão. E foi o primeiro chefão que eu tive que enfrentar na minha vida de realmente me posicionar perante a vida e o sonho que eu queria trilhar e falar, cara, eu realmente quero empreender. Eu realmente quero empreender online e eu não me importava de ter que estudar e ralar e fazer o que fosse necessário para aquilo. Inclusive aprender, sei lá, desenvolver página, design, cara, eu tava pronto para tudo. Porque inclusive naquela época o expert, ele era o expert raiz, o cara que fazia tudo, irmão. Não existia copywriter, que nem tem hoje, não existia gestor de tráfego. O expert era o cara que fazia a parada toda rodar, entendeu? Então foi uma jornada aí, cara, de muita descoberta e de realmente tirar um Paulo de uma forma que não era o Paulo de verdade. Eu me condicionei, eu me fechei dentro de uma caixinha. E às vezes o que a gente precisa fazer é realmente quebrar essa forma e falar, cara, o que eu realmente tenho em mim e que eu preciso acreditar, né? E eu comecei a ouvir muito mais, sabe aquela voz que a gente ouve, faz isso, faz aquilo, só que a gente fica, mas será? Mas acho que isso não vai dar certo. Eu comecei a dar mais ouvido para essa voz. Uau, muito bom. Quantos ensinamentos. Mas em cima de tudo isso que o Paulo falou agora, nessa primeira pergunta, o maior insight que eu quero trazer para você, que talvez pode estar acontecendo com você na sua casa e você não esteja vendo. Talvez você tenha um gênio, uma gênia na sua casa aí, desmontando tudo, e você acha que está destruindo os brinquedos, mas talvez essa pessoa pode ser um Paulo Soares da vida ou um próximo Steve Jobs. Então, analise bem as crianças que estão na sua casa, seus filhos, e valorize isso. Né, Paulo? Nossa, cara, e é muito interessante, eu tenho filhos também, né? Então, meu grande ponto com os meus filhos é estimular eles a conhecerem quem eles são de verdade, sabe? A Sophie mesmo, ela fala que quer ser cientista e ao mesmo tempo artista. Ela ama desenhar, cara. Agora ela tá, inclusive, escrevendo livros, que ela entendeu o que era livro, né? Que precisava escrever historinha e também o papel do ilustrador. Então ela tá fazendo as duas coisas e ela quer imprimir os livros dela, cara. Olha que loucura, ela tem 7 anos. Olha só. E há 5 anos atrás, cara, eu fazendo live, ela pegou uns post-its assim pra fazer a live dela. Terminei a minha live, falou, papai, é minha hora. Eu falei, como assim? É minha hora da live da Sophie. Eu falei, como assim, cara? Que loucura. E ela foi lá, fez a gente baixar lá o tripé, o ring light, pra ela começar a live da Sophie no Instagram dela, cara. Uau. Pros amiguinhos. Que é aquele vídeo que você passa na palestra. É o vídeo que eu passo na palestra, cara. Com 5 anos, olha que loucura. Nossa. Então, toda hora, né? Os nossos filhos, eles estão olhando os caminhos que a gente tá percorrendo. E se a gente estiver se encaixotando, né? Com o que o mundo tá vendendo para nós, que é sucesso, se a gente tá se encaixotando com o que as pessoas dizem que é bom para nós, pode ter certeza, cara. O futuro do teu filho vai ser pior que o seu. E eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, cara. Então, eu preciso resolver várias coisinhas na minha vida para que os meus filhos olhem e falem, cara, eu posso traçar meu caminho. E eu vim aqui para viver um chamado, um propósito de Deus na minha vida e não para ser mais um nesse mundo.
Eu vim aqui, eu tenho um nome. Eu tenho um nome, cara. Eu tenho um sobrenome, eu vim de uma família, eu sou alguém. Eu não sou qualquer um, cara. Eu não nasci de uma forminha de uma fábrica. Eu sou uma pessoa, sabe? Muito bom. Uau. E aí, em 2019, você conheceu o marketing digital, conheceu o desenvolvimento pessoal, começou a se desenvolver, sentou mais uma vez ali na cadeirinha do aluno, se permitiu e começou a se desenvolver ali no coach, PNL, viajando para os Estados Unidos, Califórnia, bebendo da fonte. Viajei pra Fiji também, cara, Olha fazer um aí. treinamento lá em Fiji com o Tony Robbins, cara, foi loucura, Foi cara. na fonte Fui na mesmo, fonte mesmo. aprender aí o autodesenvolvimento. Porém, depois veio, você desenvolveu, e como foi você ter desenvolvido e refinado essa técnica inovadora, que a sua maior ferramenta, é claro, é a sua mente, a sua visão, o seu fator criativo, óbvio, mas a única ferramenta que você utiliza são Os os post-its. post-its para a estratégia de negócios das pessoas. Não sei dizer se você vai dizer agora, se é só negócios digitais ou não, mas conta um pouquinho para nós, Paulo, como foi desenvolver e refinar isso? Cara, é muito interessante olhar para trás, né? E essa visão de engenheiro mesmo, né? Então eu olho as coisas, eu realmente consigo quebrar as coisas em peças, né? Em pequenas peças, em pequenas partes que vão se juntando e vão compondo um todo, né? Então, em 2010, quando eu decidi fazer essa transição, e eu estava estudando muito, cara, aprendendo muita coisa, eu percebi, eu ofereci um serviço de consultoria, né, para executivos na época. Trabalhava com executivos de diretores, C-levels, assim, de empresas multinacionais, até mesmo empresas nacionais, ali na região do ABC em São Paulo. E era muito natural para mim pegar essa ferramenta e decompor o cérebro do cara durante um atendimento de consultoria que eu prestava. E falar, olha, e ficava muito claro para ele, espacialmente, também visualmente, ele conseguia pegar o que ele precisava de fato fazer e realizar. E da mesma forma que eu utilizava isso no atendimento de consultoria, e às vezes as pessoas até me perguntam, você estudou design thinking, você estudou não sei o quê? Cara, nunca estudei isso, foi muito natural para mim, foi muito porque a minha cabeça funciona dessa forma, visualmente e espacialmente. Eu preciso pegar as coisas, eu preciso enxergar, eu preciso mexer, eu preciso montar as peças, entendeu? É como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, eu percebi que nos meus atendimentos, nas consultorias, eu montava o quebra-cabeça das pessoas. E eu tinha um grande quebra-cabeça que eu precisava montar também nesse negócio de consultoria que eu estava fazendo, e também depois virou um negócio de treinamento também. Que eu precisava organizar o que estava tudo na minha cabeça para eu realmente montar toda a minha esteira de produtos do meu negócio, para onde o meu cliente ia, o que ele precisava desenvolver, para ele não perder tempo num loop infinito de aulas e treinamentos que não ia levar a lugar nenhum. Então, era a minha forma de montar como se fosse meu mapa mental, você entendeu? Na parede, com post-its para eu saber, isso aqui eu entrego aqui, isso aqui, esse é outro conhecimento e ferramenta eu entrego nesse momento, e assim por diante. E isso foi muito disruptivo na época, porque na época as formações de coach, eu não sei como que é hoje, mas na época as formações de coach ensinavam muito ferramenta e cada sessão era quase que uma aplicação de uma ferramenta. E eu olhava para aquilo e falava, cara, não faz sentido nenhum. Na sessão 5 eu estou aplicando essa ferramenta porque isso eu já trabalhei na segunda. E eu ficava, cara, e aí foi onde eu comecei a desenhar os meus próprios programas de coaching, programas de consultoria, porque eu entendia de fato quem meu cliente era e para onde ele precisava ir. Quais eram as peças do quebra-cabeça dele e as peças que eu tinha que a gente precisava construir ao longo dessa jornada para ele chegar no resultado final lá na frente, entendeu? Então, foi muita desconstrução, cara, porque eu era novo, eu tinha 23 anos, estava acabando de aprender novas ferramentas, etc. Quem era eu para falar que, ó, pessoal, não é assim que faz coaching, entendeu? Mas eu percebo que a gente precisa ouvir aquela vozinha, entendeu? Que fala, vai por aqui, é assim que tem que ser. E não foi por arrogância, foi realmente, cara, esse aqui é o meu modo de trabalhar, esse aqui é o meu jeito de fazer as coisas. E eu vou ajustar as coisas para ficarem sob o meu domínio, né? Eu realmente conduzi meu cliente para cá. Então, a primeira vez que eu usei isso aqui foi em mim.
E aí depois, colegas de formações, eles vieram e falaram assim, Paulo, você faz aquele negócio de post-its comigo? Aquele negócio. É. E aí o tempo foi passando também, cara, e era tão natural, era tão óbvio pra mim, que eu não dava valor pra mim, era muito simples, era muito básico, sabe? E é isso que eu falei ali no começo. Às vezes você não faz o que realmente você é singular em fazer, o que você é único em fazer, porque passa despercebido, porque é muito simples, é muito óbvio, é o que você faz com o pé nas costas, de olhos fechados, entendeu? E aí, no meu trabalho hoje, né, o que eu busco fazer, né, e que eu faço em cada cliente que eu atendo individualmente, é exatamente enxergar o óbvio dele que ele não está enxergando. Quais são as peças mestras que ele usa tanto, só que ele acostumou com aquelas peças que é como se quando a gente sai da casa para o trabalho, a gente passa por um monte de postes na rua, só que quando a gente fica aquele caminho é tão usual, a gente até esquece que tem postes naquela avenida, mas tem, até a gente bateu o carro ali, né? Mas, cara, a grande questão é realmente mostrar, olha, a tua avenida principal aqui é essa, e isso tem muito valor. E as pessoas me pediam, faz aquele negócio de post-it, faz aquele negócio de post-it, faz aquele negócio de post-its. E levou, cara, 12 anos pra eu virar essa chave. Pra eu falar, era isso que eu devia estar fazendo da vida, entendeu? Era isso que eu devia estar realmente focando. Porque sempre foi... é, Era o meu modus operandi pra fazer todo o trabalho que eu tava fazendo, mas eu tava subvalorizando, eu tava deixando, sabe assim, cara, isso aqui é só uma ferramentinha que eu uso. E não, cara, é aqui que tá meu ouro. É aqui que é meu diamante, você entendeu? Muito bom. Paulo, e você poderia compartilhar? Eu sei que entre tantas e tantas extrações, tantas dezenas, se não já centenas de metodologias criadas de cada cliente que você teve, inclusive eu sou um desses clientes, fizemos a nossa extração, extraímos ali, se eu não me engano, 1 milhão e poucas possibilidades, De você né, produzir ali de os seus produzir conteúdo, conteúdos. criar produtos, e até hoje eu utilizo ainda muitas coisas que lá atrás, na época, eu não entendia muito, agora está fazendo sentido. Uau. Mas de tantas essas centenas de profissionais que você trabalhou na extração, você poderia compartilhar pelo menos um, e se você não quiser citar nome, não tem problema, um que você viu de fato assim, que você falou, uau, olha como isso é poderoso, tanto no negócio em si, né, do profissional, do empresário, do produtor de conteúdo, quanto na vida dele. Tem algum que marcou assim, que você falou, meu Cara, Deus, como que eu sou foda pra caramba no que eu faço? cara, é muito interessante, né? Cada pessoa, né, tem até uma frase do Antoine de Exupéry, né, que é o autor ali do Pequeno Príncipe, ele fala que as pessoas que passam em nossa vida, elas deixam um pouco delas e levam um pouco de nós. Então a gente nunca fica com nada, tipo assim, não passa despercebido, sabe? E é muito legal, né? Cada pessoa marcou demais. Tem um, dois post-its ali que eu lembro e, cara, aquilo ali marcou pra mim, que era uma peça que eu precisava, inclusive, pra virar uma chave em mim, no meu Uau, negócio, em alguma área da minha vida. E é muito interessante, cara, porque foi muito marcante, né? Na tua mesmo, aquelas 4 camadas ali, né, do teu propósito foi muito forte, cara. Quando você trouxe a uau. questão de virar a chave, né, naquele dia D que você viveu, né, dentro ali da penitenciária e depois quando você estava assistindo um programa, depois numa conversa, numa mentoria que você participou, cara. E aí eu consegui olhar para minha vida também e falar, caraca, velho, olha só, eu tô nesse ponto. Eu encontrei isso aqui já. Por que que eu ainda não dei valor a isso, entendeu? E ali virou uma chave muito importante para mim, sabe? Né? Então na tua foi uma conexão muito forte, assim, com olhar mesmo o meu propósito. E você também trouxe algo ali que foi, cara, que eu admiro demais em você, que é brutal, mano. Você, tipo assim, você
não tem problema com dar 1 ou 2 passos para trás e fazer o que for necessário para dar certo, sabe? Fazer o que for necessário e trabalhar, irmão, sabe? De, cara, nem que eu coma torradinha com manteiga, pãozinho com manteiga, entendeu? Por 1 ano eu vou até isso aqui dar certo, velho. É E isso. quantos empresários hoje eles já querem, sabe, sair na frente e não querem pagar o preço, entendeu? E não é por aí. Então, essa peça foi muito legal, cara, que eu falei assim, cara, isso aqui quando eu tiver com alguma frescura, eu vou colar nisso aqui do Bianchini, eu preciso fechar essa conta. Eu falei, cara, qual é um maná do dia? O que se for um maná do dia, tá tudo certo para investir nisso aqui que vai fazer e que vai pagar, que vai valer a pena para tudo que eu tô construindo, sacou? Então, Uau. cada pessoa, ela realmente deixa uma marca, né? E você me marcou dessa forma. E teve um outro cara que ele veio do ramo de música, que eu achei sensacional a forma como ele trouxe no método dele que os artistas precisam produzir a própria música. E eu não posso revelar aqui porque é confidencial, mas aquilo também mudou a forma de eu enxergar o meu trabalho. E eu falei, cara, é exatamente isso que eu faço no meu próprio método também. Eu estou compondo o método junto com a pessoa. Eu estou extraindo dela e aqui a gente está organizando, conectando todos os pontos, transformando numa esteira de produtos, num negócio, num ecossistema de negócios aqui, serviços, que realmente vai gerar ali múltiplos, mais de 10 milhões, né, mais de 100 milhões, dependendo do ramo, é claro, dependendo da expertise. Então, é muito interessante que a cada extração, cada vez que eu faço o meu trabalho, parece que eu vou pegando uma pecinha desse quebra-cabeça das pessoas, colocando em mim e, cara, eu viro um outro Paulo também. E é muito legal que quem se beneficia disso é o próximo cliente, e aí o próximo cliente, o próximo cliente. Então vira uma exponencial, né? O Uma próximo cliente vai exponencial no pegar o bem, Paulo né? melhor do que ele estava antes. Melhor do que ele estava antes. E, cara, tiveram pessoas que foram muito difíceis também, né? Pessoas que elas precisavam se enxergar e que elas estavam se escondendo, como eu falei, em moldes, né? Elas em livros, no que aprenderam e não em quem ela era de fato. E quando ela olha para quem ela é de fato, né, o que ela precisa entregar de fato naquele negócio, naquele método, naquela esteira de serviços e produtos, ela, cara, mas todo mundo diz para eu fazer o 180 graus, o oposto disso. E aí a pessoa leva um choque e aí leva um tempo para a pessoa ela receber aquilo, se desconstruir, realmente começar a dar os passos e começar a realmente estruturar aquilo que estava ali na parede dela. Então, e a sensação, cara, eu garanto que quando a pessoa ela chega para fazer, para ter o método dela extraído, o negócio dela extraído da cabeça dela, ter a cabeça dela feito um download de negócios na parede, eu sei o que eu vou fazer, cara, porque eu domino o que eu faço. Porque eu não tô copiando ninguém. Não foi um negócio que eu aprendi em livro, sabe? Foi algo que realmente, cara, tá no meu DNA. Então eu garanto que, independente de quem for, se a pessoa tem resultados fora da curva, que são os resultados excepcionais, e ela resolveu problemas na vida dela, de fato, superou desafios, cara, ela vai sair dali com uma esteira de produtos que é único, é singular e que ninguém tá fazendo no mercado. Uau, bom demais. Paulo, hoje você é a maior autoridade de extração de método que tem no Brasil. Mas acredito eu que na jornada, no processo, e eu adoro o processo, porque às vezes o processo nos ensina mais do que o resultado daquilo que nós estamos buscando, e no processo nós aprendemos mais. Então, acredito que, como que eu posso dizer, a lapidação do seu método nesse processo, até ele se estabelecer hoje é uma metodologia validada, hoje os maiores players te procuram para impulsionar aquilo de bom que eles já têm, mas buscar algo que às vezes eles ainda não estão enxergando. O que você acha que foi a maior dificuldade para você conseguir lapidar e falar, uau, agora tá do jeito que eu quero? Cara, é muito interessante porque quando um grande player, né, um grande nome, uma outra autoridade me procura, né, que eu sou autoridade na minha área, né, e na real sou o único na minha área pensando em extração de método, não tem outra pessoa,
Inclusive até tem o registro dessa própria marca. E essas pessoas, elas buscam, cara, aquele 2%, aquilo que você falou, de enxergar o que elas não estão vendo. Então, elas estão com o negócio atuando num nível de performance absurdo, de escala também lá em cima, de otimização lá em cima. Então, o marketing dela tá, cara, operando no máximo nível de performance, o comercial está operando no máximo nível de performance, a entrega, você entendeu? Então, Paulo, me ajuda a enxergar os produtos que eu ainda não estou enxergando, porque na minha visão parece que eu estou entregando tudo. E isso é natural, cara, porque a gente tende a ensinar o quê? O que eu já sei que eu sei. Então, o que é consciente para mim das minhas capacidades. Só que existe, cara, é como se, vamos dizer aqui, tá, Marcelo? Esse conjunto de post-its nessa mesa fosse exatamente o que eu sei que eu sei. Tá. Só que essa mesa inteira, com os copos, com a caneta, com o celular, ela fosse o que eu nem sei que eu sei. A minha competência inconsciente, a minha capacidade, minha maestria. Uau. São coisas que eu faço no piloto automático, coisas que você faz aí no seu, né? De novo, vamos dizer assim, é óbvio demais, é simples demais para você fazer. Mas se você está nesse mercado, né, no empreendedorismo digital, de ensino, de mentoria, é natural eu só ensinar o que eu já sei que eu sei e que eu acho que as pessoas precisam saber. Então foi até interessante você trazer isso, porque uma das pessoas, né, que eu fiz esse trabalho, a extração, foi a Micaele Gomes, e ela trouxe assim, cara, é muito engraçado ver que a gente acha que a gente está entregando tudo, mas a gente nem tem noção do nosso todo. E ela olhou para a parede dela de post-it e falei, cara, eu nunca imaginava que eu tinha tudo isso aqui a mais para ensinar, para entregar para as pessoas, de novos produtos, de novas mentorias, de uma nova esteira, de novos negócios. E, cara, às vezes você já tem um negócio com marketing já muito bem ajustado, e não é o ajuste fino no marketing mais. É o ajuste fino, não é mais o ajuste fino no comercial, não é mais o ajuste fino na estratégia, no posicionamento, nem no audiovisual, cara. É o ajuste fino de você só plugar mais 1, 2, 3, uma nova esteira de produtos de mais de 10 milhões, 100 milhões, ou até mesmo mais um novo ecossistema que você não está enxergando, mas que é óbvio e simples demais para você enxergar. E que está nesse seu inconsciente de maestria, né? Que é tão simples e você não dá valor. Então, o meu papel com esse cliente é isso. Fala, cara, qual que é o novo produto? A nova esteira, os novos negócios que você só vai plugar na estrutura que você já tem, que já está na alta performance. E você vai plugar esse novo produto, essa nova esteira, esse novo negócio, e isso vai decolar muito mais rápido, porque às vezes não é o marketing, não é o comercial, mas é o novo produto que vai dar aquele impulso, aquela lucratividade de mais 10, mais 8 dígitos, 7 dígitos, mais 9 dígitos para o negócio. Muito bom. Paulo, hoje em dia, para nós empreendedores digitais, players, mentores, treinadores, eu costumo dizer que assim, né, o momento do marketing hoje, as pessoas não caem mais naquelas copizinha barata, naqueles papinho, naqueles gatilhozinho e até mesmo naqueles produtos que é uma promessa gigantesca e depois acaba não entregando nada, ou quando entrega, acaba sendo mais do mesmo, ou aqueles produtos Frankenstein, que é um pouco de um treinamento, um pouco de uma mentoria, um pouco de uma imersão. O cara monta ali o Frankenstein e acaba entregando. E para nós, empreendedores digital, que somos reais, verdadeiros, isso é bom, porque as máscaras vão caindo e quem realmente é verdadeiro vai se mantendo no momento atual no marketing. Qual a visão que você traz para esses empreendedores digitais que querem se destacar, que querem criar uma percepção de valor de um produto único, um produto verdadeiro, um profissional desejado? Excelente pergunta, Marcelo. Cara, é muito interessante, né? Eu passei por isso no começo, né? Porque eu tinha 23 anos. E desde lá de trás eu falei, cara, que eu tenho para trazer, né? Eu tenho 23 anos, pô, pouca vivência, pouco conhecimento. E
E é muito interessante que é tentador você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um copia e cola. De você ir lá e... Nossa, eu pegar um negocinho aqui, um outro negócio ali, que às vezes não casa, mas fica bonito, fica legal. Desculpa te cortar, mas eu lembrei agora. Tem até uma frase que a galera fala: nada se cria, tudo se copia. Não tem uma frase que a galera fala agora? Hobby como artista, né, cara? E, velho, não é por aí. Até porque, vamos dizer assim, não é o conhecimento de livro, né? As pessoas, o que acontece muito nesse mercado, né? Agora a inteligência artificial aí, né? Mas antigamente as pessoas pelo menos liam um livro, né? Hoje elas perguntam pro chat GPT, né? Já entrega tudo. E já entrega tudo e tipo, cara, o que eu realmente fiz, entendeu? Mas nós estamos vivendo um momento, realmente uma nova década no digital, né? No empreendedorismo digital, que é o da disrupção, dessa singularidade, de realmente entregar o que de fato dá certo. E entregar de fato que dá certo não é só entregar mais informação e conhecimento. É você entregar a tua vivência, o teu repertório, que é o quê? Repertório. É o conhecimento que eu apliquei, que eu coloquei na prática, que eu vivi, que eu testei na trincheira, que eu vi ele funcionar, que eu vi ele dar errado, e como eu ajustei, e como que eu modifiquei, e a ferramenta que eu apliquei. Então, é isso que as pessoas querem. Elas estão cansadas de mais um guru de livro ou de mais um guru que aprendeu num fim de semana uma coisa e está só replicando, passando para frente. E tem resultados, Marcelo, que eu acho muito interessante você trazer. Tem resultados que as pessoas vêm e compartilham numa live, num palco, num treinamento, criam uma imersão. E aí, olha que interessante, velho. Criar um produto é muito diferente de extrair um produto. Quando eu extraio um produto, eu extraio o que você fez, cara. Porque a pessoa não tem mais tempo de testar. A pessoa ela precisa do caminho que de fato vai ajudar ela a resolver o que ela precisa resolver e que vai atingir resultado. Ela não tem mais tempo para perder a cabeça e testar conhecimento, né? E um mote muito legal do marketing digital é testa. Vai lá e testa. E, pô, você pagar para um mentor para você ouvir, então não testei isso ainda, vai lá e testa para mim. Você fala, caraca, velho, peraí, isso aí não é mentoria, você entendeu? Né? Isso aí é você, como mentor, sendo, vamos dizer assim, irresponsável por você não dominar o que você faz. Então, para e pensa. Cara, esse mentor, ele realmente fez para acontecer ou ele aprendeu marketing digital com outra pessoa, fazendo outros cursos e ele só está replicando, fazendo mais do mesmo? Porque virou um copia e cola. O que mais temos hoje, mentores e gurus, é de marketing digital, ensinando marketing digital, porque todo mundo ensina marketing digital. Então, quando eu venho nessa linha, eu coloco em primeiro lugar a entrega, o produto. Então, eu olho, o que você de fato tem para entregar? Até onde você realmente consegue levar a pessoa e da onde você consegue tirar essa pessoa? Porque se você for parar só criar produto, acontece o que você falou, vira um Frankenstein. A galera vai montando uma coisa de um curso, de uma imersão aqui, de um curso de lá de fora, de uma live de YouTube, você entendeu? E você fala, cara, de um prompt no chat GPT. E você fala, cara, mas será que isso foi validado? E muitas das vezes não foi. Porque eu acho que algo que aconteceu lá atrás no digital, e eu estava no momento que aconteceu isso, vinha-se muito com a seguinte frase: vende primeiro, depois você se preocupa com a entrega. Vende o que a pessoa precisa, depois você entrega o que, né? Vende o que ela quer e você entrega o que ela precisa. E cara, peraí, velho. Você realmente compraria algo que na tua cara a pessoa fala, ó, tô te prometendo, Marcelo, o que você quer, tá? Esse sonho aí, não sei o quê, porque você já tá comprado nesse sonho. Só que eu vou entregar o que você precisa, que não é nada disso. E aí? Qual é, entendeu? E eu até entendo do lado da copy a questão de tipo assim, cara, eu preciso entender o campo semântico do meu cliente, o que ele realmente quer, e que o meu método, o meu produto é um veículo para atingir aquele resultado, e que o conteúdo técnico ele é chatão, entendeu? E eu realmente concordo que eu preciso tornar o meu conteúdo sexy, eu realmente concordo que não é ter aulas chatas, mas ter aulas que são eficazes, que não é só a pessoa ficar lá 15 minutos assistindo a aula perdendo tempo.
Você entendeu? Então, existe um buraco, um abismo entre você saber muito bem o que você faz e você ensinar o que você sabe ou o que você faz muito bem. Porque uma coisa, Marcelo, é fazer. Você tá lá em campo fazendo. Outra coisa é ensinar o que você faz. Cara, é como essa distância desses dois braços da poltrona. Se eu sei fazer, cara, é uma linha de produtos e serviços aqui, é um tipo de negócio. Agora, eu ensinar o que eu faço, eu ter método de ensino, que é o que eu extraio para os meus clientes, tipo, o que precisa estar na sua aula, os conceitos que você precisa construir, o que você precisa desconstruir da cabeça do teu cliente, as ferramentas e tudo mais. Cara, porque isso aqui para você é óbvio demais para você enxergar, não é só ir lá e fazer as pessoas te falar, ir perguntando e você ir incrementando. Não, você precisa de fato entender, porque uma coisa é você fazer no nível que você já faz hoje. Outra coisa é você ensinar para alguém que nunca fez antes. Então você percebe? É um abismo, cara. E hoje as pessoas elas saem só gravando curso mesmo. E o meu papel nesse mercado é, cara, ao invés de você só sair fazendo, gravando curso e tal, cara, eu sei que existe uma grande oportunidade no digital, uma grande oportunidade de escala, mas se preocupa um pouquinho com o outro para você não queimar a tua imagem, não queimar a marca, o nome que você construiu, fazendo isso aqui tão bem, para você ensinar que não é uma porcaria, entendeu? Porque às vezes, por não saber ensinar muito bem, não saber o que ensinar de fato, o que passar para essas pessoas, você vai realmente desmontar todo um castelo aqui que você construiu há muitos anos, entendeu? Então, existe essa grande diferença entre ensinar e fazer. Então, quando o cliente entra na sala comigo, como você entrou, eu falo, cara, esses são os conceitos, essa é a construção e desconstrução que você precisa fazer nas pessoas para realmente sair e ter os resultados que você garante que ela vai ter. E o que mais acontece no digital, muitas vezes a pessoa fala de fórmula, certo? Eu venho da exatas, né? Eu venho da engenharia. E na engenharia, gente, fórmula é 2 mais 2 vai dar 4. Todas as vezes. Entendeu? Só que as fórmulas que as pessoas vendem, que dizem que é uma fórmula, não é todas as vezes que ela dá 4. Às vezes elas dão 16, às vezes elas dão 0, às vezes elas dão 8. Então não é uma fórmula, você está entendendo? Porque as variáveis para empreender no digital são muitas, cara. Então você percebe, só isso aqui que eu te falei, do fazer uma coisa muito bem, com maestria, com expertise, é muito diferente de ensinar isso com maestria, com expertise, você entendeu? E às vezes a pessoa ela não tem essas habilidades, às vezes ela nem quer, cara, e tá tudo bem. Meu papel é maximizar isso aqui, tá tudo certo. Mas se ela quer vir para cá, ela tem que entender que isso aqui é um jogo diferente, é um outro quebra-cabeça que você precisa montar na cabeça do teu cliente. Então, venderam para você aí uma mentira de que vir para o digital é simples e fácil. Mas a grande questão é que, cara, é um gap muito grande entre você ser autoridade no que você faz aqui, no teu negócio atual, e você querer ensinar isso para outras pessoas. E você tem que estar muito disposto para ensinar isso para as pessoas, porque, entende só, isso aqui é um novo negócio. Legal que você desenvolveu habilidades de empresário, empreendedorismo aqui, que você vai conseguir acoplar aqui. Isso aqui também não é um negócio de 7 cabeças, entendeu? Principalmente se você já tem resultado, você já tem um negócio aqui. Você só vai mudar os canais que você usa de aquisição de clientes, de conversão de clientes, a forma, né, de comunicar com esses clientes. Mas, cara, isso aqui é um negócio. Se o cara já tem um negócio, então essas habilidades que ele desenvolveu como empresário, como empreendedor, cara, ele vai conseguir trazer para cá. Mas ele só vai precisar ajustar, porque aqui, muitas das vezes, ele só tá fazendo. Aqui, velho, ele precisa brilhar, ele precisa subir num palco, ele precisa fazer live, ele precisa gravar criativo, ele precisa estar nos stories, ele precisa fazer várias coisas. Ele é o produto. Ele é o produto. Você entendeu? Ele é a marca, cara. E se ele não quiser aparecer, Marcelo, como que você convence alguém que quer ser autoridade no palco se a pessoa não quer subir no palco, não quer falar em público, odeia pessoas? Cara, não tem como, você entendeu? Não tem como, cara. Porque esse mercado aqui não é sobre nós. É sobre quem está assistindo a gente.
É sobre o outro lado. Porque aquelas pessoas precisam das pecinhas que só a gente pode entregar para elas, peças do quebra-cabeça que só a gente tem, as chaves que a gente usa para abrir portas de resultados que só a gente tem e carrega. Excelente, Paulo, muito bom. Paulo, hoje você tem diversos papéis. Você é mentor, empresário, palestrante, treinador, extrator. Já te falaram que você é um extrator? Extrator, É um extrator, né? coloquei lá. Um extrator. Mas também você é marido, cristão, pai. Tenho a honra, a oportunidade de ter conhecido sua família, a Sophie, o Benjamin, sua esposa, a Dani. E como que a paternidade mudou a sua visão sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Cara, é um outro Paulo. É um outro Paulo, porque foi até algo que eu falei um pouquinho antes, né? Do tipo, os nossos filhos, eles vão copiar a gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala na frente da câmera, principalmente, né? Porque a gente é cobrado disso. E quando você assume uma vida pública, né? Até mesmo no empreendedorismo digital, a gente tem que ser íntegro, né? A gente é um só, na real, né? Essa história que a gente é um num lugar e é outro em outro, cara, isso é falácia. Porque uma hora a máscara cai Não e é dura, né? pesado, cara, segurar esses personagens, entendeu? Não dura. Então, o Paulo que eu sou na igreja é o Paulo que eu sou com a minha esposa, é o Paulo que eu sou com a Sophie, é o Paulo que eu sou num palco aqui conversando com você, se a gente parar para conversar um dia, entendeu? Não é um Paulo perfeito, entendeu? E quando eu falo de você ser único, quando eu falo de você realmente assumir o que te faz singular e trazer isso para o teu mercado e realmente posicionar isso, eu não estou falando sobre você ser perfeito, cara, porque você é falho também. Você comete erros. Cara, às vezes você vai estar num dia com a cabeça quente e você vai falar alguma coisa que, putz, entendeu? E aí você vai ter que se corrigir e você vai ter que assumir e falar, não, cara, tô de cabeça quente aqui, desculpa, e isso não me dava a permissão para agir assim, mas, cara, deixa eu na minha aqui que eu não tô num dia legal. Então, assim, cara, é sobre você assumir quem você é, a tua identidade, sabe? Mas também porque é um fardo buscar a perfeição. Antes, cara, olha que interessante, né? Na época da escola, antes até mesmo da engenharia, né? Eu me cobrava demais, cara, para ser o melhor da minha sala. O CDF, você entendeu? Não era o cara que tava lá na frente, eu era o. Mano, eu tava ali sempre, entendeu? E eu nunca fui tão inteligente, sabe? Eu sempre fui muito esforçado. Então, aprendi matemática com muito esforço, sabe? Redação, cara, não escrevia muito bem. Aprendi as coisas com muito esforço. E eu acho que essa minha dificuldade de aprender as coisas é o que me ajuda muito no meu trabalho hoje, porque às vezes eu faço perguntas que vão extraindo cada vez mais coisas mais profundas do meu cliente para eu simplificar o método, simplificar o que ela está trazendo, porque às vezes eu tenho muita dificuldade de fato de entender o que ela está dizendo. Eu preciso que às vezes ela me desenhe, eu preciso às vezes que ela me mostre, que ela explique por A mais B, porque eu sei que se eu entender, uma pessoa que também não tem aquele nível de expertise que ela tem vai entender e vai conseguir ter resultado, você entendeu? Então, eu acho que isso me trouxe um dom de simplificar as coisas. Mas eu não sou perfeito, entendeu? Eu cometo os meus erros, cara. Eu explodo e, tipo, eu tenho os meus gatilhos. Às vezes, tava até conversando com um amigo ontem, cara. Tipo, às vezes eu erro a mão com os meus filhos, entendeu? De me posicionar, de colocar regras e tal. E, cara, eu tenho meus dias maus também, sabe? Mas diz ali na palavra, né, do Senhor e que, cara, a gente tem que se santificar, entendeu? Que o Espírito habita em nós. E que ele nos constrange e nos mostra, opa, olha isso aqui. Pede o perdão, né, ali. Se reconcilia. Volte a amar. Deixa o meu amor fluir de novo, entendeu? E eu acho que esse ano, tá, em especial, eu tô experimentando muito desse amor de Deus mesmo, sabe? Amém. E isso tem me feito um bem, cara. Porque tá me dando uma visão diferente de amor de pai, sabe? E ele fala que a gente tem que amar um aos outros como ele nos amou.
E, cara, é um tipo de amor que acho que a gente não consegue nem fechar a conta, porque é Excelsior, sabe? Assim, cara, é um outro nível, é um outro degrau. E isso tá fazendo um bem tão grande, assim, pra minha vida com a minha esposa, pra minha vida comigo mesmo, cara. Porque, não sei você aí, mas às vezes a gente se cobra demais, né? Às vezes a gente é o nosso maior algoz, né? Muitos falam que a gente é o nosso pior inimigo. E, cara, eu não quero mais ser meu pior inimigo, sacou? Eu não. Tipo, eu cansei, sabe, de ser o antigo Paulo, sabe? Então, a cada dia eu acordo e falo, Senhor, eu quero ser o Paulo que você enxerga. Me ajuda a enxergar esse Paulo pra eu dar mais um passinho em direção a ele, sabe? E é um caminho, cara, de desconstrução, porque a gente recebeu uma forma. E é muito interessante, cara. Esses dias Deus me trouxe uma revelação que foi muito legal. É legal até a conversa ir pra esse lado, mas falam por aí, né, que a gente é a imagem e semelhança de Deus, certo? Cara, a gente não é, velho. E eu vou te dizer por quê. Adão era. Adão foi. Mas quando ele pecou, ele corrompeu a forma, deixou de ser. Então a gente foi repetindo uma porrada de padrões que a gente foi só usando um monte de molde gasto, todo desconstruído. A gente vai ser imagem e semelhança quando a gente for pra glória, entendeu? Quando a gente estiver lá na presença dele, aí sim a gente vai estar restaurado, reconstituído, né? Corpo em glória. Aí sim a gente consegue ser imagem e semelhança, porque hoje a gente não é, cara. A gente não consegue ser. Você entendeu? Então, porque a gente não é Deus, cara. Saca? E aí eu percebo isso, cara, porque é uma situação de depender de fato e de relacionamento. Então eu aprendi a me relacionar melhor comigo, relacionar melhor com Deus e naturalmente, cara, de ser brutalmente honesto com as minhas falhas, sabe? Tem um escritor que chama Jocko Willink, que ele tem um livro que chama, acho que é Responsabilidade Extrema, e ele fala sobre isso, cara. Você não precisa pôr panos quentes nos teus erros. Você viu que você errou. Você viu que você fez merda. Você viu que você prejudicou alguém, cara. Você tem que ir lá e reconhecer. Porque quando você começa... Olha como isso é importante, tá, Marcelo? Quando a gente começa a mentir para nós mesmos sobre os nossos erros, sobre quem não somos, lá na frente isso vai custar muito caro. Porque você vai começar a fazer erros maiores e que você vai começar a encobrir. E que você vai começar a achar que você está certo. Excelente, Paulo. Muito bom, que aprendizado. Paulo, quem é seu super-herói ou sua super-heroína? Cara, é muito legal, né? Meu pai e minha mãe sempre foram meus super-heróis, super-heroínas, sabe? Pô, eles foram muito guerreiros, cara, pra vencer o que eles venceram e, e dar a condição pra eu chegar onde eu cheguei. Me dá a estrutura, a base, os recursos com o que eles tinham, cara. Lá no interior, com pouco acesso, muito amor, muito carinho, muita paciência. E eles fizeram um excelente trabalho com o que eles podiam, sabe? Mas hoje, cara, acho que meu maior super-herói mesmo é Jesus Cristo, cara. Porque, velho, não tem como comparar nenhum outro, sacou? Fica muito abaixo. Ele é o alvo. E isso foi algo que me marcou muito, inclusive quando eu voltei para Cristo, né? Que quando eu voltei lá na Dínamos, né? A igreja que a gente frequenta aqui em Alfa, né? É legal. E eu lembro que cara, fazia 3 anos que eu não pisava numa igreja. Eu desconstruí muito, assim, em relação a Deus e tudo. Pra mim, Deus era uma ideia na minha cabeça, só pra você ter uma noção, sacou? Uau. Então, quando eu pisei aquele dia lá, eu tava de ternão. Tipo que eu ia nos cultos antigamente, que eu tava indo no evento, então eu tava de ternão, gravata e tal, tipo crente pentecostal das antigas, entendeu? Então eu tava desse jeito ali, sentei no cantinho, perto da porta de saída também. Qualquer coisa já vou embora. Qualquer coisa eu já, entendeu? E ali Deus tava falando, tal, usando o pastor Gustavo Paiva ali pra falar e tal, trazer. Eu falei, olha Deus,
você tá até me convencendo, mas essa mensagem serve para todo mundo, né? Tipo, isso aí faz sentido, sacou? Se você me trouxe até aqui, faz 3 anos que eu não entro, não piso numa casa sua. Se você me trouxe aqui, desse jeito, fala comigo, mas fala direto comigo. Marcelo, não passou, sei lá, se passou 3 minutos foi muito. Daqui a Uau. pouco, o pastor Gustavo, tem uns cultos que acontece isso, né? Ele falou para um irmão aqui, daqui a pouco ele olhou para mim, não te conheço tal, mas... Plau! Eu tenho isso gravado. Porque tava transmitindo no YouTube, eu tenho isso gravado até hoje, cara. E às vezes que eu quero desistir, sabe? Que eu tenho um dia difícil, eu olho para aquilo e falo, não, ele é o alvo. Ele é o alvo. E todo o resto é acrescentado, sabe? E ali, cara, virou uma chave muito grande na minha vida. E eu já tava esperando, eu sei como é igreja, eu sei como é culto. Eu sou o diácono ungido, entendeu? Numa outra denominação. Eu falei, cara, daqui a pouco vai acontecer o apelo ali no final, tal, quem quer reconciliar. Porque ele terminou bem específico. Só que Jesus Cristo, ele só pede uma coisa para você hoje, que você refaça aliança com ele. Eu já sabia o que, eu não Uau. precisava mais saber o que é, entendeu? Eu já sabia, só esperar terminar que eu vou lá, entendeu? E não teve. E naquele dia não teve. Terminou o culto, daqui a pouco, cara, não teve o apelo, não teve e tal. Eu até falei isso pro pastor Gustavo recentemente. E aí eu falei, cara, não teve. Cara, assim, no momento que eu pensei, eu já recebi uma mensagem no WhatsApp, um amigo meu, Paulo, você quer ir... O André Fernandes vai estar aqui, ele não estava morando aqui ainda, ele tá lá na Lagoinha, quer ir lá comigo tal? E esse meu amigo não tinha ainda aceitado Jesus tal, né? Mas ele tava muito assim, buscando Deus. E ele falou, vamos lá comigo? Eu falei, é lá. Agora olha que como Deus é perfeito e age no detalhe. Em 2015, eu fui para um evento da SDA, Segredos da Audiência do Samuel. Eu conheço ele e tal. E ele tinha me convidado para ir no evento. Fui lá para BH na época. E chegando no evento, eu falei, cara, minha esposa, a Dani, ela tinha falado, você vai lá para BH, vai conhecer a Lagoinha para mim. Eu falei, beleza. Cheguei no dia do evento, um dia antes, né, para conhecer com o pessoal, confraternizar. Um coreano lá, não era o Pyong, era um outro colega lá, o irmão do Denis Bai. Ele chegou e falou assim para mim, velho, você sabe onde é a Lagoinha? Eu falei, cara, eu tô afim de ir também, vamos. A gente combinou e depois do evento no domingo a gente foi lá. E eu lembro que naquele dia o pastor Márcio Valadani falou assim para mim na igreja, né? Quem aqui quer aceitar esse Jesus, não quer viver essa vida e tal. Cara, eu dava de olho fechado, levantei a mão assim. Uau. Na minha cabeça todo mundo com a mão lá em cima, sacou? E tal. Então abre os olhos e vem aqui na frente. Eu imagino, não vai caber todo mundo lá na frente, entendeu? Abri o olho, os irmãos só puxando assim, eu. Eita! E vazio lá, velho. Olha, Aí o cara já foi me puxando, foi um dos primeiros a olha subir só. lá, cara. E eu falei, olha que interessante como Deus cuida nesse cuidado, né? Olha para esse cuidado, esse detalhe. O reconcílio foi numa lagoinha. Amém. Uau, muito bom. Um valor inegociável. Verdade. Uau, muito bom. Paulo, para nós finalizarmos nosso bate-papo, que está muito gostoso, ficaríamos aqui o dia todo conversando. Se você tivesse a oportunidade e a certeza de que você pudesse colocar uma mensagem, ou uma frase, ou uma palavra, uma frase, uma mensagem. Mas essa mensagem ela não seria uma mensagem comum. Uhum. Por exemplo, aqui para nossa audiência ou para as redes sociais. Essa mensagem, você teria a certeza que ela seria escrita num outdoor lá em Los Angeles, ao lado do letreiro escrito Hollywood. Uau. E a certeza que você teria era que o mundo inteiro iria te ouvir. Porque o mundo inteiro está olhando para aquele letreiro, né? As 8 bilhões de seres humanos que temos no planeta. Qual seria essa mensagem? Olha para aquela câmera ali e deixa essa mensagem para o mundo. Às vezes você acha que amanhã você tem mais um dia.
mas na verdade você tem um dia a menos. E a vida é muito curta para você não ser você. Então hoje, você precisa olhar e entender que você é único. E só importa o que você está fazendo hoje. Então você não tem amanhã. Você não tem um outro dia. Você só tem uma vida. E é uma vida única. Então ela é curta demais para você desperdiçar sendo uma outra pessoa e escrevendo qualquer outra história. Escreve a sua. Uau, muito bom. Bom demais, Paulo. Paulo, deixa suas redes sociais, fala um pouquinho do seu trabalho, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, podem te conhecer melhor. Você que ainda não conhece o Paulo, acompanha ele nas redes sociais, que ele vai bombardear você de muito conteúdo. É um dos meus mentores também. Tem grande participação em muitos dos meus produtos, dos meus programas que eu tenho hoje. Foi graças ao trabalho excelente que esse cara faz. Bom, as minhas redes sociais são no Instagram, né? @Paulo Soares Pereira. Então, essa é a principal. A gente está construindo aqui o posicionamento que vai vir para o YouTube, os conteúdos que vão vir ali, né? Vão ter imersões que eu vou realizar aqui ainda esse ano, nos próximos meses. Então, já no próximo mês eu vou ter uma primeira. Então, E o vai ser livro? Tô bem querendo ler o legal. livro, hein? Cadê O esse livro ele livro já que não está em sai? produção também. Ai, Opa! sim. Já estou trabalhando ali com um editor bem legal, cara. Vai sair um livro bem interessante, que vai realmente assim fazer as pessoas muito se questionarem, começar a trazer mais a verdade que elas têm delas, entendeu? Legal. Trazer mais delas no dia a dia. E o meu trabalho, cara, é realmente extrair das pessoas o repertório único que ela tem, um repertório único de resposta, né, que ela tem, aquele repertório singular, né, para resolver problemas e que geram resultados fora da curva. Então, o meu papel com os meus clientes é ajudar com que eles realmente entreguem as exceções da regra que realmente geraram resultados para eles, mas que esses resultados são replicáveis, que são de fato uma fórmula, onde 1 mais 1 vai ser 2, onde 2 mais 2 vai ser 4, e não um resultado aleatório que depende de uma porrada de variável. Então, cara, você está aqui e é um prazer enorme, né, poder contribuir na sua jornada em relação a isso e saber também a diferença que você faz na vida de tantas pessoas. Não é à toa que você tem um livro sensacional, que é o Coragem Inabalável, e é muito legal, cara, porque esses dias a minha filha, ela tava falando assim, papai, acho que eu preciso de mais coragem para dormir sozinha no meu quarto. Ela foi lá e pegou o livro. Que legal, olha só. Tá, então, parabéns, cara. Bom demais. Eu preciso Obrigado. ler esse livro. Muito Olha bom. só. Muito legal. Então, acredita, né, nisso que você carrega de singular e assume esse palco. Porque quando você não assume esse palco, você dá brecha, você dá oportunidade para esses guruzinhos de fim de semana que leram livros e que não tem nem 10%, nem 5% do repertório que você tem. Eles vêm aqui para ensinar. Então, assume esse palco. Aceita esse chamado de realmente pegar no microfone. Cara, quantos anos eu quis correr disso aqui, querer fugir da câmera, querer fugir do microfone, querer, sabe, não estar aqui. Mas aceita, porque esse é um sinal que eu aprendi. As pessoas que, né, um dos sinais, né, de quem realmente devia estar no palco é de alguém que realmente tenta fugir dele, mas não tem por onde, cara, porque esse palco persegue essa pessoa, você entendeu? As pessoas falam, cara, você precisa fazer isso, você precisa falar disso, você precisa gravar um curso disso. Então, vai lá, extrai isso que está na tua cabeça, transforma nesse método único, transforma nessa esteira, e eu tô aqui para te ajudar a realmente transformar isso num negócio, que não vai ser só lucrativo, mas que vai ser sustentável e você vai amar fazer isso. Porque você vai estar onde você realmente deveria estar. Isso aqui vai ser incrível. Seu olho vai brilhar e você vai ver, né? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer de pessoas pararem você um dia e falar assim, cara, por sua culpa eu não desisti. Graças a você eu perseverei. Você foi luz no meu caminho. Você foi um guia para os meus passos aqui nessa jornada. Então, uau. Isso não tem preço. Não tem preço. Bom demais. Paulo, prazerzaço. É sempre um prazer e uma honra ter você nos nossos programas. Aprendo muito com você sempre. É sempre assim
um bombardeio de conhecimento, de visão, de insight, de crescimento. Estou muito feliz aí de ter gravado esse programa com você. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Posso? Ah, é? Diga! O que mais te impactou aqui hoje, nesse nosso papo, nessa nossa conversa? Uau, bom demais. Cara, Paulo, acho que vindo de você, cara, não é nem só o que mais impactou aqui. É o que mais impacta quando eu assisto uma palestra sua, quando eu vejo uma live sua, quando eu assisto um conteúdo seu, ou quando eu estou num bate-papo com você. É sempre você reforça cada vez mais de que independente de qualquer circunstância que esteja ao meu redor, mas eu sou único, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou vivendo, não tem ninguém igual eu fazendo o que eu faço. Não para, porque só o que eu tenho, só o que eu sou, só o que eu tenho, tem a capacidade e o poder de impactar muitas outras vidas que se eu me calar, eu não iria conseguir ajudá-las a alcançar seus objetivos e serem as suas melhores versões. Então não é aqui, é qualquer conversa que eu tenho com você, é isso que mais me impulsiona eu exponenciar aquela singularidade que eu tenho dentro de mim. É isso que sempre me impacta num bate-papo com você. Posso fazer uma outra pergunta? Pode, claro. Se você fosse deixar uma mensagem no outdoor para quem está assistindo lá. Cara, eu extraio, né? Então eu gosto de entender isso, que tem essa verdade que você carrega. Então, qual seria essa mensagem? Fala lá para a câmera. Vamos lá. Nunca perca a oportunidade de conseguir contribuir com pessoas e com um mundo melhor, com aquilo que só você tem aí dentro de você, que Deus, nosso Criador, te proporcionou. Então assuma o seu palco, assuma essa coragem inabalável que Deus te deu e seja único. E contribua com o mundo e com pessoas melhores. Irmão, obrigado, gratidão, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, seus projetos e seja sempre luz onde você vem passando. Muito obrigado, irmão. Espero muito poder ter contribuído com você através desse programa. E tenho certeza que você, assim como eu, está saindo muito maior do que você entrou aqui, com essa aula, com esse bate-papo incrível, enriquecedor. Espero muito poder ter proporcionado isso para você através desse episódio. Se você está assistindo aqui nosso programa pelo YouTube, não deixe de se inscrever, de compartilhar, ativar a notificação, porque toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo. Episódio assim como esse, aula para que você possa crescer na sua vida pessoal e profissional. Eu não posso deixar de agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a Náutica Digital, o espaço de eventos, de podcast que nós gravamos os nossos episódios aqui em Alphaville. Então segue eles, acompanha eles aí. E a produtora Cinelabs, que também é um dos nossos patrocinadores de audiovisual aí, para que você possa ter aí a melhor experiência aí da sua casa. Um beijo grande, que Deus te abençoe e possa proporcionar para você sempre as melhores escolhas, as melhores decisões e que o Espírito Santo possa habitar no seu coração. Até o próximo episódio.